gente fala de autocrítica, não tem como a gente deixar outras duas coisas em relação a isso, que é a autocobrança e principalmente uma reflexãozinha sobre a nossa sociedade barra cultura atual. A gente vive numa sociedade daquela busca pela perfeição. Mas, afinal de contas, o que que é perfeição? Será que existe alguma coisa perfeita? Porque eu particularmente acredito que quando nós colocamos algo como perfeito, significa que não tem nada a mudar, nada a evoluir, nada a crescer, nada a despertar. Eu não acredito que nosso atual nível de evolução, a gente não tenha mais nada em nenhum lugar para ir. Então, essa excessiva cobrança pela perfeição da sociedade e da cultura onde a gente vive, nos traz um padrão extremamente pesado. E a gente começa a apertar meio que um botãozinho de, de autocrítica que a gente começa a se observar fisicamente, por exemplo. Ah, mas eu não tenho a altura que eu gostaria de ter. Ah, mas eu não tenho cabelo, eu não tenho a barba que eu gostaria de ter. Eu não tenho o peito, a bunda, a perna do jeito que eu gostaria de ter. Então, a gente comumente acaba entrando numa crítica extremamente exagerada. Só que, quando a gente parte de um princípio mental barra emocional, quando a gente começa a desenvolver essa autocrítica, que nada mais é do que a gente, muitas vezes, se inferiorizar e a gente se comparar. Eu brinco muito com os meus alunos e com meus pacientes que, assim, se existir uma comparação justa, é com a gente mesmo no dia anterior. Aí sim. Do contrário, eu não tenho o mesmo histórico, o mesmo repertório, mesma genética, mesmo DNA do que ninguém. Então, como eu posso tentar me equiparar? E aí é uma frase que, na verdade, eu acho que gera muito essa inferência do que nós estamos falando sobre autocrítica. Como é que eu vou conseguir tratar o diferente de forma igual? Não. Eu preciso aprender a lidar o diferente de forma diferente. Do contrário, eu gero uma crítica. E isso pode desenvolver isso que nós estamos comentando agora, dessa autocrítica de nos equiparar, de estar iguaizinhos para ser aceito, para a gente caber em qualquer área da vida, sabe? Assim, em uma empresa, na família. Isso vai gerando muito, mas muitos movimentos internos que a gente começa a gerar uma cobrança por essa tal perfeição. Mas o que que é, né? De novo, essa perfeição. Por que que você precisa estar encaixado em tudo, com todos? Por que que existe essa necessidade gigantesca de uma aceitação absurda? Como seria se você pudesse aceitar você como você é? Isso diminui a autocrítica. E naturalmente você diminui o que a gente chamaria de autocobrança. Não existe um movimento mais denso, mais desequilibrado para o nosso sistema do que a gente não se aceitar. E não se aceitar de várias perspectivas. Por que que você tem que criticar a você mesmo por não ter o mesmo carro do que um amiguinho do lado? Ou por que que você tem que criticar um outro porque ele quer uma piscina na casa dele e você não? Ou simplesmente o outro que quer ter uma casa com todos os cômodos? Ou simplesmente porque ele quer ir em algum lugar, comer uma determinada comida em um determinado restaurante? Você já parou para pensar que talvez você também queira isso? Só que às vezes a gente entra num padrão de crítica e de cobrança por conta disso tudo. Isso vai levar aonde? É, Onde que está escrito no manual de instrução da vida e do universo que é assim, é assado, tem que ser assim, tem que ser de outra maneira? Cada um tem a sua própria perspectiva, cada um tem o seu próprio movimento. Por que se critica tanto? E aí eu te pergunto, quando você se critica, quando você começa a gerar uma cobrança absurda, você resolve a sua situação? Você encontra alguma resposta?
Você melhora a sua relação com você mesmo, com a vida, com o mundo, com o universo? Eu acredito que não. Então, quando você para realmente para observar a si mesmo, como você é, você vai começar a entender que nós podemos ser a nossa melhor versão em cada momento, em cada situação, se a gente diminuir um pouquinho essa questão das comparações, essa questão de uma cobrança por algo extremamente irreal, que é a gente ser igualzinho o outro, que é a gente estar parecidinho com o outro, que é a gente querer o que o outro quer. Não, como seria se você pudesse querer o que você quer? Sem se criticar por qualquer que seja a sua escolha. Imagine que você está dentro de um ambiente de escolha de profissão. Eu acho que isso é um ponto legal para a gente trazer essa referência. Hoje em dia existe uma cobrança gigantesca nos jovens. Parece que com 5, 6 anos de idade, você já tem que escolher a tua profissão que você vai fazer o resto da tua vida. Então isso começa a gerar uma cobrança absurda desde a primeira infância, da segunda infância. E aí a gente acha que não pode mudar de escolha, que a gente tem que já com 10, 12 anos saber o que vai ser, como vai ser, quando vai ser e onde vai ser. Olha o nível de cobrança que a gente gera em relação a isso. Olha o tamanho da expectativa que nós criamos em relação a isso tudo. E aí, quando a gente gera esse movimento, se eu não atingir naquela determinada idade, aquele determinado tempo e espaço, aquilo que eu projetei, eu pego o chicotinho e começo a me martirizar. E eu começo a me criticar, criticar os outros, criticar o mundo inteiro. Simplesmente porque eu achei que eu deveria estar daquela forma, daquela maneira, naquela idade. Antes a gente tinha a crise dos 50, a crise dos 40, agora eu percebo muito que a gente está na crise dos 30. É impressionante o quanto eu vejo pessoas com uma cobrança, uma autocobrança exagerada por ter um padrão no sentido de eu preciso chegar aos meus 30 anos, casado, com carro, com filho, estável, totalmente estável financeiramente, não que isso seja ruim, de forma alguma, mas a questão é a cobrança que nós geramos em cima disso. E aí, quando a gente não atinge, a gente começa a se punir. Quando chega aos 30 sem a casa, carro, filho, cachorro, papagaio, periquito e tudo mais, o que que a gente gera? Uma crítica. Uma autocrítica tão grande, mas tão grande, que isso dificulta o nosso movimento. E aí a gente pode entrar num desequilíbrio emocional muito grande. Por que que nós vemos hoje um nível de, principalmente ansiedade, na faixa entre 20 e 25? E muitas vezes que isso também pode gerar um movimento de depressão. Vocês já pararam para observar que isso tem muito a ver com essa autocobrança e essa autocrítica generalizada que nós temos? Porque a gente precisa chegar aos 30 com a vida feita, com a vida pronta, com a vida ganha. Será mesmo? Isso não é errado de forma alguma, mas qual é o custo disso? Físico, mental, emocional? Qual é o custo dessa cobrança exagerada que vai criando dentro de nós tanto desconforto? Eu não sei se é a autocrítica ou se essa autocobrança generalizada vai nos ajudar em alguma coisa. É claro que tudo que é extremo, seja pelo excesso ou pela falta, é um sinal de desequilíbrio. A gente precisa de uma cobrança, de uma crítica, sim, para melhora, para crescimento, para evolução, para a gente não se estagnar na nossa vida, seja em qualquer área que a gente estiver falando. Agora, o excesso disso não vai levar a gente a lugar nenhum. O movimento disso vai
criando uma imagem para isso, vai ser 2 bolinhas de ferro amarrada em cada um dos pés com uma âncora que não vai permitir que a gente caminhe. Nós podemos usar a crítica e a autocobrança como uma forma de nos melhorar, não como punição, mas como uma forma de enxergar que nós temos ainda um caminho gigantesco pela frente, que a gente tem muito ao que fazer. E aí eu pergunto para vocês, usando ainda essa relação da autocrítica e da autocobrança, como seria você imaginar que você pode também mudar a rota? Sabe quando a gente erra um caminho, hoje em dia nesses aplicativos no Waze, por exemplo? Recalculando a rota. Por que você não pode se permitir a recalcular a rota algumas vezes na sua vida? Por que você não pode se permitir a experienciar aquela rota na sua vida? Cuidado com o excesso disso que a gente chama de autocrítica e autocobrança, porque isso pode fazer com que você estagne na vida. Lembrando que na vida, no universo, tudo é movimento. E o oposto à vida é a falta de movimento. Então, perceba-se. Pergunte-se agora, nesse momento, se existe alguma cobrança, alguma autocrítica que está dificultando você a caminhar, dificultando você a escolher algo na sua vida que seja verdadeiro para você. Isso desde a escolha de uma faculdade, de um relacionamento, de um trabalho. É, gente, a vida é sempre relacional, é uma via de mão dupla. Você pode estar escolhendo um emprego, mas ué, a empresa também está optando por você, e vice-versa. Então, não é só a faculdade ou aquele curso captando você, é você percebendo se aquilo faz sentido. E como hoje em dia essa autocobrança e essa autocrítica está adoecendo, principalmente os mais jovens. Perceba se a gente também não está gerando essa crítica e essa cobrança muito exagerada para as crianças ao nosso redor, porque daqui a pouco eles serão os jovens de amanhã. E se essa autocrítica e essa autocobrança não for cuidada, daqui a pouco a gente vai ter a crise dos 20, não vai ter mais a crise dos 30. Então, como seria se você pudesse, nesse momento, parar e observar? Sentir-se, perceber-se dentro desse cenário, qual é o tamanho da sua autocrítica? Qual é o tamanho da sua autocobrança? E fazendo sentido, compartilha com a gente. Observa e seja sincero e verdadeiro com você mesmo. Coloque aqui. Qual é a sua autocrítica? Qual a sua autocobrança nesse momento? Quem sabe a gente não consegue, como reflexão, como movimento, contribuir para aliviar um pouquinho toda essa carga. Pense nisso, sinta nisso. Olha, as redes sociais, elas podem ser uma ferramenta super importante de conteúdo que a gente está fazendo aqui. Só que o excesso disso, como eu falei agora há pouco, as comparações, os movimentos que vão gerando de... parece, né, o fantástico mundo de Facebook e Instagram. Todo mundo está de férias o ano inteiro, todo mundo vai para as Ilhas Maldivas, todo mundo está no iate, todo mundo está feliz, lindo, contente, maravilhoso. Será? Então, as redes sociais, elas podem ser uma baita de uma ferramenta para a gente gerar reflexões, para gerar movimentos super interessantes. Mas hoje, as redes sociais, elas estão como um vício, como algo extremamente denso, porque a gente quer se comparar com aquelas pessoas. A gente quer ter aquela vida daquele artista que está colocando ali na rede social uma vida linda e maravilhosa. Mas será que aquela pessoa também não tem dores, não tem tristezas, não tem desequilíbrios? Me desculpe, eu duvido muito. Porque isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte da nossa construção. Então, as redes sociais, hoje em dia, elas fazem com que a gente perca um pouco da noção do tempo e do espaço da nossa vida. E muitas vezes isso contribui também para você se desconectar da sua realidade, do seu movimento. Use as redes sociais
mas como algo que possa te trazer um movimento de reflexão para sua evolução, para o seu crescimento, ou pegar referências, pegar modelos, não para copiar, como uma referência, para que você possa construir questões, modulações, ou algo que você queira construir na tua vida. Por que que a gente não pode ter modelos? Nós, seres humanos, crescemos e evoluímos por modelos. Qual é o problema de usar modelos? Mas não como cópia, como referência, como situações e pessoas que nós podemos. Poxa, olha, esse negócio aqui é legal. Caramba, isso daqui é interessante. Poxa, talvez isso que tal pessoa falou em tal lugar. Nossa, como seria se eu pudesse, né, sentir e experienciar isso daqui? Hoje em dia as redes sociais estão virando um vício, como qualquer outra droga. Por mais esquisito que isso possa parecer, por mais estranho, né, que isso possa parecer, mas é um movimento extremamente importante a gente observar. Hoje a gente olha crianças de 3, 4, 5 anos viciadas em YouTube, em TikTok. E aí eu te pergunto, quando você vai passando ali, né? Todos aqueles videozinhos, todas aquelas notificações. Se eu te perguntar qual foi o vídeo anterior que você assistiu, será que você sabe me responder? Será que você realmente percebeu o que você estava vendo? Será que você sentiu aquilo que você estava assistindo? Ou simplesmente você estava no piloto automático? Usem as redes sociais para conteúdo, para informação, não para desconexão com vocês mesmos.